querida, tudo bem com vocês? O vídeo que eu vou fazer hoje é intitulado 3 horas da manhã no mundo espiritual. E aqui, até para falar alguma coisa antes de eu entrar no vídeo propriamente, a hora que eu me preparei para começar a gravar esse vídeo, o cachorro do vizinho começou a uivar como se fosse um lobo. É incrível, né, gente? Parece que essas coisas que você mexe com o mundo do espírito, os animais imediatamente reagem, né? Os demônios parece que eles querem, de alguma maneira, atrapalhar para que as pessoas não vejam aquilo que a gente vai falar. Bom, muita gente conta a história de que 3 horas da manhã acorda, às vezes sobressaltada, às vezes suando, às vezes com uma sensação ruim, com o coração palpitando. Existe uma explicação espiritual para isso? Existe uma comprovação científica? Gente, é sobre isso que eu quero falar hoje. Existe algo sobrenatural que acontece na madrugada e mais propriamente às 3 horas da manhã? Existe algo sobrenatural nesta hora chamada de hora do diabo ou hora das bruxas? Bom, eu quero começar explicando para vocês o que reza a lenda, né? Vamos dizer assim. Segundo os satanistas, esta é a hora em que os eventos sobrenaturais, as bruxas e os demônios têm mais poder para realizar os seus feitiços. Isso é o que eles falam. Isso está largamente documentado aí na literatura, né? Então, muitas vezes, eles acabam praticando a sua magia negra, tá? Neste horário, porque esse é o horário mais poderoso, tá bom? No cristianismo ocidental, mais propriamente na igreja romana, na Idade Média, acreditava-se, tá, que o pico da atividade demoníaca acontecia nesse horário, tá, por falta das orações canônicas, tá? Agora, a chamada hora das bruxas, com esse nome mesmo, que é 3 horas da manhã, olha, gente, trovão, tá acontecendo alguma coisa aqui. Foi registrado pela primeira vez em 1793, tá? Mas a tradição diz que muito antes disso eles já tinham essa consciência e entre o clero da época muitos acreditavam que pelo fato dos padres estarem dormindo, né? Então, com a falta de oração, os demônios tinham mais poder. Interessantemente também, queridos, na literatura da psicologia também existem relatos a respeito disso. Na literatura da psicologia, diz que pessoas têm essas experiências de visões, até de aparições e de sensações de presenças sobrenaturais, né, estranhas. Isso é comum, segundo os psicólogos, porque às 2 horas da manhã o organismo chega no pico da produção de melatonina, que é o hormônio, né, do sono. Melaton significa negro, né? A melatonina é um hormônio que faz você dormir. No momento em que o sol baixa, a noite vem, o corpo começa a secretar melatonina para que a gente durma, tá bom? Às 2 horas da manhã é o pico. A partir das 2 horas começa a cair essa produção de melatonina e 3 horas da manhã, então, por essa queda brusca, então as pessoas acordariam com sensações estranhas, tá? Até de presenças sobrenaturais e daí por diante. Isso é o que a psicologia diz e eu confesso que eu não li nada de nenhum livro de psicologia, eu pesquisei na internet. E a internet diz que há relatos na psicologia que explicam, né, que as pessoas acordam por conta da queda dessa produção de melatonina no corpo. E por isso poderia então ocorrer, né, esses episódios da pessoa acordar de alguma forma com calafrio, né, suando ou com sensações ruins. O terceiro aspecto que eu quero citar, isso também eu encontrei na internet,
é que, na verdade, Satanás usa dessa hora, 3 horas da manhã, para zombar a Deus. Nós sabemos que Jesus morreu às 3 horas da tarde, né? Chamada de hora nona. Hora nona, dentro da visão judaica, é exatamente 3 horas da tarde, né? Então, Jesus teria morrido 3 horas da tarde. E Satanás, para zombar de Deus, teria usado o horário oposto a isso, né? Às 3 horas da manhã, 12 horas exatamente depois, e usurpou para si esse horário para usar como emblema, né? Uma afronta a Deus e até com uma zombaria. Mas a verdade, gente, se isso é verdade ou não, nós não sabemos, mas que os sacrifícios e os rituais satânicos e de bruxaria acontecem 3 horas da manhã, isso já é um fato. E é importante você entender que Satanás, ainda que ele seja o senhor desse mundo, ele tem a igreja aqui no mundo que resiste, né? Então, para ele ganhar terreno, ele precisa de legalidade, né? Então, somente quando ele tem legalidade é que o seu poder é aumentado. E muitos sacrifícios humanos, inclusive, gente, são feitos às 3 da manhã. Sacrifícios de animais também, de outros tipos, galinhas, bodes, cabras. Bom, aí você vai me perguntar, pastor, mas que legalidade é essa? Olha, quando um ser humano, né, criado por Deus, vai sacrificar um animal para oferecer para os demônios, o que acontece? Ele ganha legalidade, ganha autoridade e por conta disso ele sairia para atormentar as pessoas, tá bom? O quarto argumento que eu quero usar, né, e dizer que existe uma probabilidade grande disso realmente ter uma veracidade, é que os próprios filmes falam muito sobre isso. É comum vocês verem filmes em que o relógio para 3 horas da manhã, tá? Muitos filmes mostram isso. E a gente sabe, gente, que Hollywood muitas vezes escreve histórias que retratam uma realidade que ninguém conhece, tá bom? Então, mas é muito comum você ver filmes de terror, filmes de bruxaria, que mostram pessoas conjurando demônios às 3 horas da manhã. E se o relógio para às 3 horas da manhã, quando a pessoa acorda no dia seguinte, o relógio está parado às 3 horas da manhã, geralmente tudo começa a dar errado. Bom, se mais do que um filme já tem esse tipo de mensagem, então é porque realmente isso pode acontecer. No filme O Exorcista, de Emily Rose, ela acorda diariamente às 3 da manhã com um cheiro estranho, todas as noites. Interessante isso, né? Então, se Hollywood está apresentando algo a respeito disso, então muito provavelmente existam essas práticas mesmo que eu me referi, né, de satanistas, de bruxos, que se levantam e fazem os seus sacrifícios, os seus rituais, as suas oferendas às 3 da manhã. Aí você vai dizer, mas pastor, existe alguma explicação bíblica? Biblicamente, queridos, nós não temos uma explicação para as 3 da manhã, tá bom? O que nós temos é no Salmo 91, versículo 5, que diz: não te assustarás do terror noturno, nem da seta que voa de dia. Então aqui Deus está dizendo que aqueles que se escondem à sombra, né, do Altíssimo, que creem nele, eles não vão se assustar com o terror noturno. Então aqui, obviamente, não está falando de 3 horas da manhã, mas está falando de um terror que acontece na madrugada. Porque a madrugada é a hora da escuridão, e a escuridão a gente sabe que ela tem um significado teológico espiritual. A ausência de luz é de fato onde Satanás trabalha. Ele é o príncipe das trevas, não é isso? Então, eu acredito pessoalmente que haja uma atividade demoníaca muito mais forte durante a madrugada. Eu acredito as enfermidades, elas
elas pioram no anoitecer, tá bom? E não acho impossível, embora não exista uma prova bíblica, né? Uma evidência bíblica clara em relação às 3 horas da manhã, como sendo uma hora que o Satanás e os demônios têm mais autoridade, mas se Satanás está ganhando legalidade por conta dos sacrifícios humanos de animais que são feitos nesse horário, 3 horas da manhã, não é impossível que ele tenha mais autoridade para atormentar com seus demônios, tá? Que existe atividade demoníaca, está claro aí no Salmo 91, versículo 5, quando ele chama de terror noturno, tá? Aos olhos da ciência, gente, aqui é o sexto aspecto que eu quero dizer, não há nenhuma teoria científica para isso, tá? A ciência diz que esse horário, a maioria das pessoas, tá? Elas estão naquele momento do sono REM. O que é o sono REM? REM significa movimentos rápidos de olhos. É quando você vê uma pessoa dormindo já profundamente, que o olho fica assim mexendo, né? O corpo nessa hora está absolutamente relaxado. Então, se por algum motivo essa pessoa acorda, é natural que ela sinta, né, um pouco mal, ela fica assustada, porque ela está num sono profundo e de repente ela acorda e o coração então bate mais rápido, né, dá uma taquicardia, uma sudorese e daí por diante. Não existe nenhuma evidência científica, mas pode-se explicar dessa forma. Você está completamente descansado, alguma coisa acontece, um barulho, né, algum barulho lá fora, que algo que você não saiba exatamente, mas que te traz do sono profundo para acordar, né, para vigília, e nesse momento você pode ter uma reação do corpo mais forte, vamos dizer assim. Na minha experiência, queridos, eu acordo todos os dias 3 da manhã, sempre por volta das 3, 10 para as 3, 3:10, 3:20. Na minha experiência, esse é o horário que eu mais busco ao Senhor, que Ele mais me visita, e um horário maravilhoso para sentir a sua presença. É ali que eu me quebranto, é ali que eu confesso as minhas culpas, é ali que eu falo com Deus, Senhor, me ajuda, é ali que eu sinto o amor dEle, é ali que eu sinto Ele me abraçando, entende? Então o que eu quero dizer para você, meu querido, se você tem sido atormentado durante as madrugadas, clame ao Senhor, dobre o seu joelho, fale com o Senhor, que os demônios vão embora. Esconda-se na sombra do Onipotente e você vai ser protegido por aquele que é imbatível. O Todo-Poderoso vai guardar a sua vida. Demônios não terão autoridade na tua vida, nem na tua casa, nem no teu quarto, nem em lugar nenhum. Que pode haver essas atividades? Eu creio que sim. Eu creio principalmente pelo fato de que Satanás ganha poder quando tem legalidade. E se sacrifícios são feitos em oferendas a demônios, ele ganha legalidade de quem? Por parte dos próprios seres humanos, que são aqueles que vivem aqui na Terra e que dão autoridade para ele e os seus demônios atuarem nas suas vidas. Então confesse o nome de Jesus. Se você sentir mal, ore a Deus, busque ao Senhor, louve ao Senhor e certamente os demônios vão fugir da tua vida. Amém? Olha, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Quero te pedir para você me ajudar a compartilhá-lo, porque tem muita gente que tem perguntado a esse respeito. E infelizmente, às vezes, o YouTube acaba não notificando todo mundo quando o vídeo vem. Mas tá bom? Amo vocês, um beijo grande no seu coração.